Imagine acordar um dia e perceber que o próprio tecido da sociedade se desenrola silenciosamente diante dos seus olhos. Pense na superficialidade crescente das conversas. Observe como o entretenimento recompensa cada vez mais o barulho em detrimento da profundidade, e como as pessoas parecem saber mais sobre celebridades do que sobre as forças que moldam as suas próprias vidas. Você já notou como, apesar de vivermos em uma era de informações ilimitadas, a verdadeira sabedoria parece mais rara do que nunca? Hoje, vamos explorar uma questão perturbadora e fascinante. Por que a sociedade se torna mais tola a cada dia? E, o mais importante, o que podemos fazer a respeito? Fique comigo até o final, porque a última percepção que compartilharei é a mais crucial de todas, e ela tem o poder de transformar completamente sua compreensão do mundo moderno. Antes de aprofundarmos, por favor, inscreva-se neste canal, deixe um like neste vídeo, compartilhe com alguém que você preza e conte-me nos comentários o que você pensa sobre o estado atual da sociedade. Sua opinião é valiosa e, ao participar desta discussão, você se torna parte de uma comunidade que se esforça para despertar da névoa da mediocridade e recuperar a clareza do pensamento autêntico. Agora, vamos começar. Para entender por que a sociedade parece estar mergulhando num abismo de superficialidade, precisamos primeiro encarar uma verdade incômoda. As próprias ferramentas que prometem elevar o conhecimento humano, tecnologia, mídias sociais, educação em massa, são frequentemente usadas de maneiras que embotam nossas mentes em vez de aguçá-las. Pense no paradoxo. A humanidade tem ao alcance dos dedos a maior biblioteca já criada, mais conhecimento do que todas as gerações anteriores combinadas. No entanto, estudos mostram que a capacidade de atenção está diminuindo. As habilidades de pensamento crítico estão em declínio, e as pessoas lutam cada vez mais para diferenciar a verdade da mentira. É como se, na pressa de consumir informações, a sociedade tivesse esquecido como digeri-las. Filósofos e psicólogos já nos alertavam há muito tempo sobre esse perigo. O filósofo alemão Friedrich Nietzsche falava sobre o último homem, um indivíduo futuro que evita a profundidade, vive para o conforto e foge de tudo que exige verdadeiro pensamento. Isso não soa estranhamente familiar aos nossos tempos, onde a conveniência muitas vezes triunfa sobre a sabedoria? Da mesma forma, Neil Postman, em sua obra seminal Amusing Ourselves to Death, previu uma cultura em que o entretenimento se tornaria a lente através da qual toda a realidade seria filtrada, reduzindo até os assuntos mais sérios a espetáculos projetados para capturar a atenção por poucos e fugazes segundos. Mas por que essa mudança acelerou tão dramaticamente nos últimos anos? Uma das razões reside na forma como nossos cérebros respondem à estimulação. O psicólogo Daniel Kahneman, que estudou os processos duplos de pensamento, explicou que os seres humanos preferem um caminho de menor resistência. Inclinamo-nos para respostas rápidas e fáceis, em vez de um raciocínio lento e deliberado. O problema é que a sociedade moderna é estruturada para explorar essa fraqueza. Plataformas de mídia social, publicidade e até mesmo o discurso político são projetados para desencadear reações emocionais, e não uma reflexão profunda. Nesse ambiente, a insensatez não é meramente acidental, é fabricada. Pense na ascensão de tendências virais, memes e frases de efeito que dominam as conversas online. Eles se espalham não porque são verdadeiros, mas porque são simples e emocionalmente carregados. Compare isso com a forma como as antigas tradições de sabedoria funcionavam. Na Academia de Platão, os alunos passavam anos debatendo questões difíceis, refinando sua compreensão. Em contraste, a esfera pública de hoje frequentemente recompensa aqueles que gritam mais alto, e não aqueles que pensam mais profundamente. Pergunte a si mesmo: qual foi a última vez que você viu um vídeo ou uma manchete de tendência que realmente te desafiou a pensar criticamente sobre a vida, a sociedade ou a moralidade? Com que frequência você encontra conteúdo projetado para te desacelerar e provocar reflexão, em comparação com a enxurrada interminável de distrações feitas para te manter rolando a tela? Esta é a tragédia moderna. Uma abundância de informações combinada com uma escassez
de sabedoria. As consequências são profundas. Quando as pessoas perdem a capacidade de pensar profundamente, tornam-se mais vulneráveis à manipulação. Considere como a desinformação se espalha mais rapidamente do que a verdade online. Estudos do Massachusetts Institute of Technology mostraram que notícias falsas viajam significativamente mais rápido e mais longe nas mídias sociais do que fatos verificados. Por quê? Porque as falsidades são frequentemente criadas para serem sensacionais e emocionalmente atraentes, enquanto a verdade exige nuance, paciência e contexto. E em uma sociedade viciada em velocidade, a nuance se torna a primeira vítima. Não é apenas uma questão de ignorância individual, é um declínio coletivo. À medida que o discurso público se deteriora, comunidades inteiras correm o risco de perder sua capacidade de debate racional. A política se transforma em gritos tribais. A educação foca mais no desempenho em testes do que no cultivo da sabedoria. O entretenimento glorifica a indignação, o escândalo e o espetáculo. Em suma, a sociedade começa a valorizar o superficial em detrimento do profundo, o instantâneo em vez do duradouro. Contudo, dentro desse cenário desfavorável, surge também uma oportunidade. O reconhecimento do declínio pode ser o primeiro passo rumo à renovação. Ao compreendermos as forças que impulsionam a sociedade em direção à ignorância, podemos começar a combatê-las. Recuperando a prática do pensamento crítico, da reflexão e do diálogo construtivo, temos a chance de transcender o ruído e reencontrar a clareza que outrora norteou o progresso humano. No entanto, é aqui que reside o desafio. Esta jornada exige coragem. Requer que questionemos o que é popular, que resistamos à sedução fácil da distração e que cultivemos uma mentalidade capaz de se destacar da maioria. Como afirmou a filósofa francesa René Descartes, as maiores mentes são capazes dos maiores vícios, assim como das maiores virtudes. As mesmas ferramentas que estão degradando a sociedade podem também ser usadas para elevá-la, mas apenas se fizermos essa escolha conscientemente. E essa escolha começa em você. Pense por um momento em como você consome informações diariamente. Você rola infinitamente pelo seu telefone, passando de uma postagem para outra sem reter grande parte do que viu? Você se baseia em manchetes, vídeos curtos e opiniões rápidas para formar seus pontos de vista sobre questões complexas? Se sim, você não está sozinho. Este é o comportamento padrão para o qual nossa sociedade está sendo treinada, e é uma das razões cruciais pelas quais a inteligência está sendo substituída pela distração. O psicólogo canadense Steven Pinker escreveu extensivamente sobre como o cérebro humano se adapta ao seu ambiente. Quando somos continuamente bombardeados por explosões curtas de conteúdo, nossas mentes se adaptam desejando brevidade, mesmo que isso custe profundidade. Isso significa que o raciocínio complexo, a leitura aprofundada e o aprendizado paciente tornam-se menos naturais para nós. O que antes era um músculo fortalecido pela prática, agora corre o risco de atrofia. O resultado é uma população que consegue processar enormes quantidades de informações superficiais, mas tem dificuldade em se envolver com algo que exige atenção sustentada. Esta mudança não é apenas individual, mas também cultural. Historicamente, as sociedades estimavam o papel de guardiões da sabedoria, filósofos, professores e anciãos que se dedicavam a compreender a condição humana e a transmitir conhecimentos. Hoje, essas figuras são frequentemente ofuscadas por influenciadores cujo objetivo principal não é a verdade, mas o engajamento. O algoritmo recompensa a popularidade, não a profundidade. E assim, a sociedade confunde cada vez mais fama com sabedoria, esquecendo que uma não implica necessariamente a outra. Considere a maneira como os sistemas educacionais modernos funcionam. Em muitos países, as escolas migraram para testes padronizados e memorização mecânica, deixando pouquíssimo espaço para o pensamento crítico ou a criatividade. O filósofo John Dewey disse uma vez: "A educação não é preparação para a vida. A educação é a própria vida."
No entanto, a escolaridade moderna muitas vezes reduz o aprendizado a uma série de verificações, treinando os alunos não para pensar por si mesmos, mas para terem um bom desempenho em exames. Isso tem sérias consequências para a forma como gerações inteiras abordam a resolução de problemas e o pensamento independente. Quando as pessoas são ensinadas a buscar respostas rápidas, tornam-se menos tolerantes à ambiguidade. No entanto, a ambiguidade é o berço da sabedoria. O psicólogo Carl Jung enfatizou que o verdadeiro crescimento surge ao confrontar as contradições interiores, abraçando a sombra e navegando a tensão entre opostos. Mas numa cultura viciada em simplicidade, há pouca paciência para tal profundidade. Preferimos a certeza, mesmo que falsa, à complexidade que exige esforço. Esse vício em certeza foi instrumentalizado. Políticos, anunciantes e empresas de mídia compreendem que a pessoa comum é mais facilmente convencida por declarações confiantes e simples do que por argumentos cuidadosos e matizados. Consequentemente, a sociedade é inundada por palavras de ordem em vez de ideias, por frases de efeito em vez de filosofias. O desfecho não é apenas o empobrecimento do discurso, mas a erosão da própria democracia. Pois uma população incapaz de pensar criticamente é facilmente manipulada. Reflitamos sobre isto. Quantas vezes você já viu pessoas discutindo fervorosamente online sobre tópicos que claramente não compreendem? Com que frequência observamos comentários carregados de raiva e certeza, mas carentes de evidências ou reflexão? Isso é o que acontece quando a sociedade valoriza mais a confiança do que a competência. A ilusão do conhecimento, como alertou Stephen Hawking, torna-se mais perigosa do que a própria ignorância. Mas talvez o aspecto mais alarmante desse declínio seja a perda da memória. No passado, as culturas preservavam sua sabedoria por meio de histórias, tradições e textos que se estendiam por séculos. Hoje, a mídia digital nos inunda com conteúdo novo a cada segundo, mas grande parte dele desaparece com a mesma rapidez. O que estava em alta ontem é esquecido amanhã. O filósofo espanhol Jorge Santana escreveu um dia: aqueles que não conseguem recordar o passado estão condenados a repeti-lo. Numa sociedade viciada no que é novo, o passado perde a importância, e as lições que poderiam nos orientar se perdem no turbilhão da novidade incessante. No entanto, em meio a essa crise, não devemos perder de vista as possibilidades. Se a insensatez se propaga por meio de hábitos de distração e superficialidade, a perspicácia pode ser cultivada por meio de hábitos de introspecção e profundidade. Podemos escolher consumir conteúdos que nos desafiem em vez de nos entorpecerem. Podemos praticar a arte da leitura calma, da escuta atenta, do diálogo significativo. Estas não são meras escolhas individuais. São atos de resistência contra uma cultura que lucra com a nossa passividade. Uma prática simples, mas potente, é redescobrir o silêncio. O filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard alertou que a agitação e o ruído nos impedem de nos conhecermos verdadeiramente. No mundo atual, o silêncio é quase revolucionário. Na quietude, podemos refletir, analisar e nos reconectar com o nosso eu mais profundo. Ao abraçarmos momentos de quietude, resistimos à pressão constante de reagir e reencontramos a capacidade de pensar. Outra prática é questionar incessantemente. Sócrates, o pai da filosofia ocidental, construiu todo o seu método em fazer perguntas em vez de oferecer respostas. Imagine o que aconteceria se a sociedade retornasse a essa mentalidade. Se, em vez de apressarmos os julgamentos, pausássemos para perguntar: por que eu acredito nisso? Quem se beneficia da minha crença? Que evidências a apoiam? Tais questionamentos dissipariam a névoa da desinformação e nos forçariam a interagir com a realidade de forma mais autêntica. Mas aqui está a verdade incômoda. Pensar por si mesmo não é simples. Muitas vezes é solitário, pois exige afastar-se da multidão. Pode ser doloroso, pois nos obriga a confrontar as ilusões às quais um dia nos agarramos. No entanto, é precisamente essa dificuldade que lhe confere tanto valor. Como declarou o filósofo alemão Immanuel Kant, ouse saber.
tenha coragem de usar sua própria razão. Esta é a essência do iluminismo e permanece tão premente hoje quanto na época de Kant. Agora, pare e pergunte a si mesmo: está vivendo de uma maneira que fortalece sua mente ou de uma maneira que a enfraquece? Você nutre seu intelecto com sabedoria e reflexão ou se deixa levar pela corrente da distração? Sua resposta a essa pergunta determina se você faz parte do problema ou da solução. E isso nos leva a uma revelação mais profunda, que talvez o incomode, mas é crucial entender. A insensatez da sociedade não é meramente acidental ou inevitável. Ela serve a um propósito. Pois, quando as pessoas estão distraídas, não pensam e se encontram divididas, são mais facilmente controladas. O declínio da sabedoria não é apenas uma tendência cultural, é também um instrumento de poder. Se o declínio da inteligência não é apenas acidental, mas também conveniente para aqueles no poder, devemos perguntar quem se beneficia de uma sociedade distraída, mal informada e intelectualmente enfraquecida. A resposta, embora desconfortável, é clara. Líderes políticos, corporações e conglomerados de mídia têm algo a ganhar com uma população que não pensa profundamente. Uma sociedade viciada em entretenimento e barulho tem menos probabilidade de questionar a autoridade, menos probabilidade de desafiar a injustiça e menos probabilidade de exigir mudanças. Pense nisso. Quando as pessoas passam horas todos os dias imersas em distrações triviais, sua energia para uma reflexão séria diminui. Quando os debates se resumem a gritos, o diálogo verdadeiro desaparece. Quando os cidadãos se envolvem mais nas vidas de celebridades do que em suas próprias responsabilidades cívicas, a própria democracia começa a definhar. O poeta romano Juvenal descreveu isso há muito tempo com a frase pão e circo. Os líderes mantinham a população pacificada dando-lhes comida e entretenimento, distraindo-os da corrupção e da decadência. Isso não soa surpreendentemente semelhante ao mundo em que vivemos hoje, onde fluxos intermináveis de conteúdo nos mantêm dóceis enquanto crises mais profundas se desenrolam em segundo plano? O filósofo francês Michel Foucault argumentou que o poder muitas vezes opera não pela força, mas por meio de sistemas sutis de controle que moldam como as pessoas pensam e se comportam. Em nosso tempo, um dos sistemas de controle mais eficazes é a manipulação da atenção. As plataformas de mídia social, por exemplo, são projetadas para capturar e manter seu foco. Cada notificação, cada curtida, cada rolagem infinita é feita para sequestrar o sistema de recompensa do seu cérebro. E quanto mais distraídos nos tornamos, menos capazes somos de pensamento crítico. Mas vamos ainda mais longe. Esse declínio da inteligência não é apenas sobre distração, é também sobre divisão. Quando as pessoas estão divididas umas contra as outras, não conseguem se unir contra as forças que as exploram. E que melhor maneira de dividir uma sociedade do que incentivar o pensamento superficial e as reações emocionais. A desinformação prospera nesse ambiente. A indignação se espalha mais rápido do que a compreensão. Rótulos simplistas substituem análises aprofundadas. As pessoas se agarram a identidades tribais em vez de participar de debates racionais. O historiador americano Christopher Lasch observou que a cultura moderna frequentemente incentiva o narcisismo, uma fixação no eu, nas aparências, na gratificação imediata. Em uma cultura assim, a inteligência coletiva se enfraquece, porque as pessoas estão muito absorvidas pela vaidade pessoal para se engajar com os desafios maiores que a humanidade enfrenta. Quando a sociedade se torna narcisista, a busca pela verdade cede lugar à busca por validação. E a validação é fácil de obter em um mundo de curtidas, compartilhamentos e seguidores. Pergunte-se: com que frequência você vê figuras públicas sendo recompensadas não por serem sábias, mas por serem barulhentas? Com que frequência influenciadores ganham milhões de seguidores exagerando, provocando ou sensacionalizando em vez de oferecerem ideias ponderadas?
Isso não é apenas uma curiosidade cultural. É um sintoma de um sistema que valoriza a atenção acima da verdade. E quando a atenção se torna a moeda do poder, a estupidez se torna lucrativa. É por isso que o filósofo Noam Chomsky uma vez comentou que a propaganda está para a democracia, assim como a violência está para a ditadura. Se você consegue controlar a que as pessoas prestam atenção, você pode controlar como elas pensam, o que desejam e o que temem. E a maneira mais fácil de controlar a atenção é reduzir realidades complexas a narrativas simplistas, que apelam mais à emoção do que à razão. Mas não confundamos isso com um problema puramente externo. É também interno. Cada vez que escolhemos a distração em vez da profundidade, cada vez que preferimos a certeza em vez da complexidade, somos cúmplices desse declínio. A verdade é que a sociedade se torna estúpida, não apenas por causa de líderes corruptos ou corporações manipuladoras, mas porque os indivíduos renunciam à sua capacidade de pensar. No entanto, aqui reside uma verdade poderosa. As mesmas forças que enfraquecem a sociedade também revelam caminho para sua renovação. Se a estupidez se espalha pela distração, então a inteligência pode ser recuperada pelo foco. Se a manipulação prospera na divisão, então a sabedoria pode ser reconstruída pela união. Se a superficialidade domina a cultura, então a profundidade pode novamente se tornar revolucionária. Mas isso exige coragem. A coragem de resistir ao caminho fácil. Pense nas palavras de Viktor Frankl, o psiquiatra e sobrevivente do Holocausto, que escreveu em Busca de Sentido, que entre o estímulo e a resposta há um espaço. E nesse espaço reside nosso poder de escolha. Em uma sociedade projetada para provocar reações instantâneas, o ato de pausar, refletir e escolher com ponderação é um ato de desafio. É também um ato de liberdade. Então, como começamos a resistir à maré de estupidez que ameaça nos engolir? O primeiro passo é a consciência. Você deve reconhecer as formas pelas quais sua própria atenção está sendo manipulada. Pergunte-se: por que estou consumindo esta informação? Ela me ilumina ou apenas me distrai? Quem se beneficia de eu acreditar nesta narrativa? A consciência é a semente da sabedoria. Sem ela, somos sonâmbulos em um mundo projetado para nos manter inconscientes. O segundo passo é a disciplina. A inteligência não floresce por acaso, ela é cultivada. Isso significa fazer escolhas deliberadas sobre o que você lê, assiste e ouve. Significa procurar vozes que o desafiem em vez daquelas que simplesmente confirmam seus vieses. Significa ler livros que exigem esforço, em vez de percorrer intermináveis feeds de conteúdo superficial. A disciplina não é glamourosa, mas é essencial se você quer se elevar acima do ruído. O terceiro passo é o diálogo. Os seres humanos se tornam mais sábios em comunidade, mas apenas se essa comunidade estiver comprometida com a verdade. Em nosso tempo, as conversas frequentemente degeneram em conflito. No entanto, o diálogo genuíno, ouvir com abertura, questionar com humildade, compartilhar com honestidade, tem o poder de aguçar nossas mentes e expandir nossos horizontes. O filósofo Martin Buber falou da relação eu-tu, onde encontramos o outro não como um objeto a ser debatido ou usado, mas como um sujeito a ser compreendido. Imagine como a sociedade mudaria se o diálogo retornasse a essa forma sagrada. Neste ponto, você pode estar se perguntando: é sequer possível reverter o declínio? Ou a sociedade está condenada a afundar ainda mais na estupidez a cada geração que passa? Essas são perguntas válidas e merecem uma reflexão séria. A história nos mostra que culturas surgem e caem, que a sabedoria é frequentemente perdida antes de ser redescoberta. No entanto, a história também nos mostra que a renovação é sempre possível. O Renascimento, por exemplo, surgiu das chamadas Idades das Trevas, revivendo a sabedoria da Grécia e Roma antigas,
ao mesmo tempo em que introduzia novas formas de pensar. Poderíamos estar à beira de outro despertar intelectual? A resposta não depende dos poderosos, mas de nós. Depende de indivíduos que escolhem a profundidade em vez da distração, a coragem em vez da conformidade, a sabedoria em vez do ruído. Pois o declínio da inteligência não é inevitável. É uma escolha feita coletivamente, dia após dia. E assim como o declínio é uma escolha, a renovação também o é. Acompanhe-me, pois na parte que se segue, aprofundaremos a percepção mais crucial de todas. Aquela que unifica tudo e manifesta não apenas porque a coletividade está continuamente perdendo a inteligência, mas também como você pode se destacar, recuperar sua sanidade mental e coexistir com genuína sabedoria num universo de enganos. Percorremos diversas causas pelas quais a sociedade parece embrutecer-se diariamente. O fluxo avassalador de dados superficiais, a manipulação da atenção, o enfraquecimento educacional, a preponderância do entretenimento sobre o discernimento e as estratégias sutis pelas quais o poder se beneficia de uma população distraída e fragmentada. No entanto, agora alcançamos a compreensão mais vital de todas, aquela apta a alterar a sua autopercepção e sua posição neste orbe. O risco supremo não reside na desinteligência social crescente. O perigo máximo é a sua possível aceitação como algo inevitável. A verdadeira catástrofe não é o clamor exterior, mas o mutismo interior. A abdicação da sua própria habilidade de refletir, de indagar e de transcender a mediocridade que o cerca. Ao longo dos tempos, a lucidez nunca foi prerrogativa da maioria. Sempre foi guardada por aqueles poucos que ousaram viver de modo distinto. Sócrates foi sentenciado à morte por questionar os preceitos de sua comunidade. Galileu foi silenciado por desvendar verdades que ameaçavam o autoritarismo. Martin Luther King Jr. foi perseguido por aspirar à equidade em um mundo sustentado pela discórdia. Em todas as etapas da história, a maioria preferiu o comodismo.